noite linda, noite graciosa, noite bela, noite que o Senhor preparou para nós, amém? Você que está aqui hoje, talvez pela primeira vez, eu sou o pastor Júlio, esposo da pastora Mariana, nós somos os pastores aqui dessa igreja amada, contagiante. Eu quero compartilhar com você uma ministração esta noite, mas antes da gente entrar na mensagem, eu quero dar um recadinho, né? Porque o apóstolo Ari estava programado para vir aqui, ele é o presidente do nosso ministério, porém, nesta semana, ele recebeu a notícia de precisar ter que ir a uma consulta amanhã. Então, devido às necessidades de saúde dele, ele não pôde estar presente, tá certo? Então, hoje, de repente, você veio aqui com a expectativa, né, de ver o apóstolo Ari. Então, você não vai ver alguém, né, como o apóstolo Ari. Você vai ver um filho legítimo, né, daquilo que ele semeou sobre a nossa vida 100 vezes mais. Você vai ver o pastor Júlio. Mas, acima de tudo, o Senhor está aqui, amém? Ele é o motivo principal de tudo isso. Antes da gente começar, eu queria pedir a ajuda aqui de 4 homens, por favor, vem aqui na frente. 4 homens, jovens. Rápido, vai, gente. Bora aí. Marquinhos, faz um teste aí, vê se ela pode ir nas 4 direções. Ela tem 4 lados, correto? Então, vê se ela consegue ir nas 4 direções. Beleza, bota aquela aqui no meio. Ali, de frente para a câmera de direção, bem na reta. Bota mais para lá. Aí. O que o pastor vai fazer? Olha só, pessoal. Norte, sul, leste, oeste, beleza? Cada um de vocês peguem uma direção na caixa. Isso, coloque, põe os 2 braços cada um em uma direção. Eita ferro, vamos lá, gente. Acelera, colou as placas. Um em cada direção, um em cada lado. Fica calmo, respira, senão, né? Abaixa só um pouquinho, agacha. Isso, só um pouquinho. Agora olha só, vocês vão tentar empurrar todos ao mesmo tempo, sem fazer muita força para não quebrar a caixa, pelo amor de Deus, senão vai dar trabalho depois para o Marquinhos acertar. Vamos lá? Vamos ver quem está mais forte aí? Calma. Esse Davi está com o braço só, vai humilhar o menino. Não humilha não, esse Davi, humilha não. Vamos lá? 1, 2, 3. Força. Para frente, gente. Para frente. Vai. Para frente. Força. Vocês estão tudo... Um não quer envergonhar o outro. Força. Daniel, vem aqui. Ajuda o Marquinhos aqui. Força. Empurra as costas do Marquinhos. Vai. Bora. Vai. Cada um empurra em uma direção. Parou. Valeu, gente. Obrigado. Vocês são fera demais. Deixa, Marquinhos. Achei. Eu só fiz só para brincar com o Marquinhos, mas o Marquinhos é forte pra caramba. Amados, olha só. Enquanto estavam todos comedidos, não sei se todos vão me ver. Deixa eu ver. Aqui acho que fica melhor um pouquinho. Obrigado, Léo. Enquanto estavam todos comedidos, ela se movia muito pouco. Ela não se movia nem para lá, nem para cá, nem para um lado, nem para o outro. Por que isso? Por causa de uma coisa, né? Um fenômeno da física, na verdade, uma lei chamada força resultante. Quem gosta de física aí do ensino médio? Havia 4 aplicações de força aqui em sentidos diferentes. Tá lembrando aí, adolescente, tá? E a força resultante, né, o resultado da soma dessas forças, depois que o Daniel veio, ajudou o Marquinhos, ela se moveu nessa direção, correto? Sim ou não? É interessante porque isso vai falar bastante com a gente nesta noite, porque eles estavam empurrando em direções diferentes, ambos queriam empurrar para frente, mas a caixa não se movia ou se movia muito pouco. Porém, quando eu coloquei mais força, graças ao Daniel, a caixa se moveu na direção que o Marquinhos estava empurrando.
Isso vai nos remeter a muitas coisas na nossa vida. Sabe por quê? Vou deixar a caixa aqui para você se lembrar dela. Porque nós vamos falar sobre unidade. E unidade nas diversas áreas da nossa vida vai resultar, o fruto que vai aparecer é o resultado da força aplicada. Seja na nossa casa, na nossa família, seja no trabalho, seja numa equipe ministerial, seja em uma igreja, nós vamos perceber que o que vai aparecer é o quê? É a força resultante. Ali havia várias aplicações de força, mas a única força que parecia estar nítido para cada um de nós era quando Daniel empurrava a caixa e a caixa se deslocou numa direção. Porém, existiam ali 3 forças sendo aplicadas, mas a gente não as via. E no reino de Deus, naquilo que nós nos propusemos a fazer para Deus, para a nossa casa, para a nossa família, enfim, em diversas áreas da nossa vida, nós vamos perceber que se não aplicarmos força na mesma direção, ou nós não vamos nos mover, ou vamos nos mover de forma limitada. Porém, quando nós aplicamos força, eu estou usando força porque é um fenômeno físico, mas eu vou falar de fé, vou falar de outras coisas. Nós vamos perceber o quê? Se os 4 ou os 5 empurrassem a caixa na mesma direção, a caixa, você concorda que a caixa ia se mover muito mais rápido? Sim ou não? Muito mais rápido. Porém, nós precisamos entender que quando não fazemos aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, quando não nos movemos na direção certa, na direção que o Espírito Santo está falando, nós podemos atrapalhar. Você pode repetir comigo? Atrapalhar. Não necessariamente por má intenção, mas por não atender a voz do Espírito. Porque se eu for fazer algumas perguntas aqui, se eu perguntar aos pais dessas crianças se eles não querem o bem dos filhos, se eles não querem ver seus filhos crescerem saudáveis, se eles não querem ver seus filhos crescendo fora da lama desse mundo, firmes da palavra, com certeza, o que vocês acham que os pais vão falar? Nós queremos, sim ou não? O Maurício Martins, que eu conheço de perto, com certeza, sim, né, Maurício? Porém, a realidade do dia a dia, nós vamos ver se esses pais trabalhando juntos, se os seus filhos vão se mover na direção que eles estão empurrando. Porque é possível, começando em casa, os pais quererem a mesma coisa, porém aplicarem forças em direção diferente. E qual o resultado que vai acontecer? Qual o fruto que vai aparecer? Vai estar estampado para onde esses dois estão caminhando. Exemplo, vamos lá de forma bem prática, não ser muito teórico. Você na administração da sua casa, a casa é sempre mais fácil, né? A casa é o nosso rebanho de forma reduzida, então é muito fácil da gente fazer isso aqui. Pai e mãe, quantos pais e mães estão aqui hoje? De filho adolescente, ou pelo menos aí com 5, 6 anos. Vamos lá, beleza. Você quer economizar luz e água na sua casa, não é isso? E aí você fala, pessoal, reúne a sua família, fala assim, filho, filha, tal, né, marido, esposa, a gente precisa economizar. Repete comigo, economizar. Qual é o objetivo da força resultante? Economizar. Amém ou não? Qual é o objetivo da força resultante? Economizar. Por quê? Porque nós queremos comprar alguma coisa, porque a situação apertou, porque nós queremos comprar um carro, porque nós queremos comprar uma casa. Amém ou não? Amém. Amém ou não? Amém. Beleza, fechado, família, fechado. Beleza, então vamos pensar o seguinte, né, homem, a média, quantos minutos para tomar um banho decente, homem? Por favor. 30 segundos? Não. 1 minuto? 5 minutos? Meu irmão, se os homens gastam 5 minutos para tomar banho, não quero nem ouvir as mulheres. Brincadeira aqui, brincadeira.
Banho decente, não é banho exagerado não, banho decente. Beleza, mulheres, média de banho de vocês. Vai, fala. Isso, ele fala. Beleza. Ó, os homens falaram 5 minutos, mulheres, 10 minutos. 10 minutos é suficiente para as mulheres tomarem um banho razoável? Lavar bem. Se não for lavar cabelo, esse mundo feminino é demais, misericórdia. É fascinante, mas ao mesmo tempo desesperador. 10 minutos sem lavar cabelo. Não, bota com lavar cabelo. Qual o gasto maior? 15 minutos. Depende da quantidade de cabelo também, né? Beleza, 15 minutos. Vamos lá? Tá, você já se empolgou aí. Agora presta atenção aqui rapidinho. Ó, para nós economizarmos de forma igualitária, ou seja, de forma justa, proporcionalmente, vamos economizar o tempo em 10% do tempo de cada um. Por quê? Porque, por exemplo, os homens levam 5 minutos. Se os homens economizarem 1 minuto, eles vão estar economizando 20% do seu tempo. Sim ou não? 1/5, beleza? Se as mulheres economizarem 1 minuto, elas vão estar economizando o quê? Nem 10% do seu tempo. Então, de forma proporcional, a gente vai estabelecer a porcentagem. Ih, pastor, ficou ruim na matemática agora. Vamos lá. Por que isso? Porque se a minha esposa, vou usar a minha rainha aqui, se a minha esposa, ela economiza 1 minuto só, igual, não, ela está economizando 1 minuto, e eu também 1 minuto. Quem está economizando mais, eu ou ela? Ih, ficou na dúvida? Quem, gente, que está economizando mais? Em termos de tempo, a economia é o mesmo, correto? Mas, proporcionalmente, eu economizo mais do que ela. Por quê? Porque 1 minuto, em relação aos meus 5, equivale a 20%. E ela está pagando um preço menor do que eu. Vou te explicar isso em relação ao dízimo. Dízimo é o quê? 10% do nosso... Ih, falou baixo, mas não está falando dinheiro agora. Olha só, dízimo é o quê? 10% do nosso? Então o nosso ganho, beleza, 10%. Olha só, a Kézia dá o dízimo de R$1.000. Amém? Então a Kézia ganha quanto? 10 mil, é isso? A Tati dá um dízimo de R$1.500. Quanto que a Tati ganha? R$15 mil, beleza. A Kézia dá um dízimo de 1.000, a Tati de 1.500. Quem dá o dízimo maior, quem dá o dízimo menor? Ah, vocês pegaram, né? No nosso olhar humano, há uma diferença de valor, sim ou não? Mas para Deus, o valor é o mesmo. Porque elas dão, porque elas têm que dar proporcionalmente igual. Vamos usar outro exemplo? O valor da oferta da viúva pobre. Você já ouviu falar da oferta da viúva pobre, sim ou não? Sim. A Bíblia fala, Jesus observa a oferta da viúva pobre e ela dá tudo que tinha. Não é isso? Sim. E grandes ricos, milionários da época, davam grandes quantias. Mas para Jesus, a oferta da viúva pobre foi maior do que a de todos eles. Simples assim. A Kézia, ela fica com quantos por cento do salário dela devolvendo o dízimo? 90, não é isso? Desses 90, vamos supor que a Kézia dê mais 10, que representa o quê? Mais R$1.000. Sim ou não? E a Tatiele dê 7,5% de oferta, que vai dar mais ou menos R$1.000 e pouquinhos. O mesmo valor, porém quem dá maior oferta? A Kézia ou a Tati? A Kézia. Por quê? Porque proporcionalmente a Kézia deu um valor maior referente ao seu ganho. E quando nós vamos falar de unidade, nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos entender isso. Porque o que eu faço pode ser muito para você, porém pode ser pouco para Deus. Eu só usei o valor matemático ou financeiro para a gente ter noção do que representa a gente viver em unidade, naquilo que o Senhor nos chamou. Se você quer economizar na sua casa, nós precisamos entender que o preço a ser pago precisa ser o mais justo dentro do possível, segundo a medida de cada um. Porque senão se torna injusto com o outro. Tanto é que a Bíblia vai falar isso em Efésios. Cada membro precisa trabalhar.
de acordo com a sua função, para que o corpo de Cristo ele cresça. Porque se cada membro operar de forma desproporcional, o corpo não vai poder se mover, ou operar, ou crescer, segundo o que Deus deseja. Então, quando nós aplicamos força, fé, ação, oração, você pode fazer isso para todas as áreas da sua vida. Você vai ver que quando nós nos movemos em unidade, não fala de todos fazerem muito, fala de todos fazerem aquilo que Deus requer de cada um de nós. Dentro de casa, não tem como educarmos nossos filhos se marido e esposa, pai e mãe caminham na mesma direção. Eu sei que é difícil, às vezes a gente se converte e chega para o contexto da igreja, a gente não vive em unidade nem dentro de casa. Não, porque eu fui criado desse jeito, quero que meu filho seja criado desse jeito. Aí a mãe vai e replica, não, mas isso não dá certo, eu fui criada desse jeito e não deu certo. E fica os dois entrando em choque, aplicando força em direção contrária, sentido contrário. E o reino de Deus, ele precisa se mover na mesma direção que o Espírito Santo está falando conosco. E isso na prática deveria ser tão simples. Mas eu sei que nós somos seres humanos imperfeitos, carentes da graça e do favor de Deus. Nem sempre a gente está a fim de fazer aquilo que o Espírito manda. É verdade ou não é? Tem horas que a gente quer satisfazer a nossa carne. Tem horas que a gente não quer obedecer, que a gente não quer fazer aquilo que o Espírito chama. Mas nesses dias eu creio que o Espírito Santo tem chamado um povo que não precisa ser chacoalhado, mas um povo que, por habitar na presença de Deus, se move na direção que o Espírito Santo fala. Amém. Isaías estava com seus ouvidos no céu, quando ele fala, Isaías capítulo 6, ele vai falar que viu o Senhor no trono, teve uma visão do Senhor no trono. E tendo essa visão do Senhor no trono, ele ali pôde ouvir o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? A Bíblia fala, relata que Deus não foi até Isaías, não direcionou sua voz a Isaías. Houve apenas um comentário, houve apenas um suspiro da Trindade. Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Muitas vezes nós falamos que estamos ouvindo Deus, mas simplesmente estamos selecionando aonde nós queremos ouvir Deus. E se mover em unidade, a começar dentro de casa, fala de ouvir Deus, ouvir a direção de Deus. Porque se marido ou esposa, um ou outro, ora, jejua, clama a Deus, busca aprender, vem para o MSEC aprender a palavra de Deus, começa a se esforçar, começa a investir na sua vida espiritual, porém o outro não faz nada disso, qual vai ser a força resultante? Nenhuma ou metade do caminho como família. Porém, se os dois fazem a mesma coisa, se os dois caminham no mesmo time, se os dois motivam e encorajam um ao outro a buscar a Deus, a crescer em Deus, a aproveitar toda a ferramenta. Não, eu vou para o MSEC, eu vou para o meu grupo familiar, eu vou estar junto, eu vou fazer o EIA, eu vou estudar teologia, eu vou continuamente investir na minha vida espiritual. Qual é a força resultante dessa família? Toda essa família vai crescer, toda essa família vai reagir na direção do Espírito. Amém, irmão? Amém. Se toda a família começa a economizar, se cada um paga um preço, quanto gosta de tomar açaí aí todo dia? Levanta a mão. Agora, economiza 10%, não toma açaí todo dia não. Separa 1 ou 2 açaí da semana e começa a juntar. Os pais gostaram agora, né? Começa a juntar, começa a separar, porque não adianta nada a gente querer chegar a algum lugar e achar que vai vir de graça. Você paga um preço, querido.
há de ser pago um preço nas pequenas coisas. Mas pastor, o que nós aí vamos fazer na diferença do cair, no dinheiro do cair? Muito pouco por semana, né? Mas coloca isso em semanas, meses, anos, vai fazer uma grande diferença. Talvez você vir a uma reunião, você investir, orar um dia, uma semana, talvez um mês, vai mudar a sua vida, mas nem tanto. Vai mudar a sua vida do seu esposo, mas nem tanto. Eu entendo. Porém, uma vida de anos de oração, de leitura da palavra, de aprendizado, uma vida constante de leitura, de aprendizado, de buscar, de aprender, de crescer. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, aonde Deus vai te colocar? A questão não é se nossa vida pode ser transformada em um dia, é se nós iremos querer transformação ao longo de anos. Caminhar com Jesus não fala de um dia, não falam de 2 dias, falam de anos, até que Ele volte. Permanecer firme, como a Sueli falou, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida tem um preço, e o preço é ser fiel até a morte. Tantos são fiéis por tanta coisa, tantas coisas que não valem a pena. Mas ser fiel ao Senhor, ser fiel àquilo que Ele estabeleceu para nós, vale a pena. Amém ou não? Amém. Então, no reino de Deus, nós precisamos às vezes de deixar de ser místicos e sermos práticos. Porque às vezes a gente gira no manto, mas as coisas tão simples a gente faz cara de demência, finge que não está vendo. Mas água é assim. Exemplo. Às vezes a gente esquece. Mas você sabe o que é isso aqui? Caixa do quilo do amor. Se nós formos dar proporcionalmente, segundo a nossa medida, segundo a nossa arrecadação, quantas cestas básicas nós poderíamos doar? Às vezes a gente, vou falar de coisa básica, né? Coisa de casa. Quantos são mulheres do lar aqui que trabalham a peça dentro de casa? Às vezes muito mais do que fora. Muita gente, né? Dá trabalho arrumar casa, sim ou não, queridos? Dá tanto trabalho que muitos homens não suportariam trabalhar dentro de casa o tempo todo. Sabe por quê? Porque é a mesma rotina todo dia. Aí o maridão, abençoado, toma banho, vai tirando a roupa, né? E vai jogando aonde? Fala, mulheres. Eita, ferro. No cesto também, aleluia. Alguém falou no cesto. Aleluia. Aqui que a mulher fala normalmente. Vocês não valorizam o meu trabalho. Por quê? Porque nós tomamos banho. Eu falo isso que eu já fiz muito isso, tá bom, irmão? Mas hoje quer me matar e pegar coisa no chão. Minha esposa teve paciência comigo. Não tem um cesto? Fala, igreja. Repete. Não tem um cesto? Joga a... Vamos para a igreja agora, vamos. Copo de plástico. Aí a gente está girando o manto. Tem um copo ali, outro aqui. Pergunto eu a vocês. Vamos lá na casa de vocês. A casa é de quem? A igreja é de quem? A casa é de quem?
É dele, mas a gente que usufrui. Sim ou não? E aí? Se cada um... Não é só catar, é não jogar no chão. Vai ajudar, não vai? Vai garrafinha. Estou dando exemplos básicos. Terça-feira, mutirão de limpeza. Por quê? Porque esse espaço é bem pequeno, né, irmão? É pequenininho, não é? É grande? Aleluia. Construído com muito suor, semente, lágrimas, amém? Amém? Aleluia, porque o Senhor nos concedeu isso. Então, terça-feira, mutirão. Chega cedo, todo mundo já sabe o horário, não sabe? Os líderes já sabem o horário, não sabe? Aí, Marquinhos está com a vassoura aqui, ó. Aí, eu e você, eu vou falar de mim para você não se sentir ofendido. Eu chego aqui na igreja com minha esposa, aí fico batendo papo. O Marquinhos está aqui sozinho para limpar o salão. Mas eu quero ser abençoado. Eu quero a bênção de Deus. Eu quero derramar o Espírito Santo sobre minha vida. Você quer ou não quer, crente? Quer ou não quer? Se eu aplico força junto com o Marquinhos, resolveríamos isso na metade do tempo, sim ou não? Sim. Resolveríamos mais rápido. E o Marquinhos não iria o quê? Se cansar, se sobrecarregar. A Bíblia fala para nós suportarmos os mais fracos. Mas os mais fracos não têm que ser mais fracos para sempre. Eles precisam se fortalecer no Senhor, amém? Para ajudar outros mais fracos. Carregar criança no colo é normal. Carregar adulto no colo não é normal. Então, andar em unidade vai falar das pequenas coisas. Vai falar de que cada um de nós podemos fazer. Não somente daquilo que é dito espiritual, público, precioso aos olhos humanos, mas aquilo que muitas vezes muitos não querem fazer porque não dá publicidade. E você pode ter certeza que se você responde a Deus no seu íntimo, como a Bíblia fala, no seu quarto secreto, Deus se revelará para você. Porque no reino de Deus ninguém aparece de uma hora para outra. No reino dos homens sim, mas no reino de Deus não. Deus sempre prova, trata, exorta, conserta, anima aquelas que no íntimo, quando ninguém está vendo, está tendo a atitude correta. Aqueles que estão dispostos a limpar o chão, a servir o irmão, quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando, ou não só quando alguém pede. Eu faço o que faço não é porque há um retorno a ser pago, há alguém a me pagar, a me retribuir, há alguém a me ver, a me reconhecer. Eu faço o que faço, eu preciso fazer, porque é para o Senhor antes de tudo. É para o Senhor, querido. É para o Senhor. E se nós não valorizamos a casa de hoje, Deus nunca vai nos colocar numa casa melhor. Valorizemos o que temos conseguido até hoje, seja na nossa casa, na nossa família, na igreja que o Senhor tem nos colocado, porque só assim nós vamos chegar mais longe. Há muitas coisas que eu poderia falar, porém eu creio que o Senhor está falando conosco. Gênesis capítulo 11. Vamos para a Bíblia agora. Bíblia escrita. A Torre de Babel. Diz assim, verso 1. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras.
Ao migrarem do leste, encontraram uma planície da terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se proporem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Vejam, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Interessante como aquilo que Deus fez, o diabo usa hoje em dia. Qual foi a estratégia de Deus para parar a obra? Qual foi a estratégia que Deus usou? Confundir a linguagem, trazer uma linguagem diferente. Com isso, Deus conseguiu parar a obra, dispersar aqueles homens que tentavam construir uma torre. Alguns acreditam que ela possa ter mais de 200 metros, alguns escritos até 2.000 e poucos metros de altura. O que para a obra, o que para a época, convenhamos, você que entende um pouquinho de obra, sem ferro, como vai chegar a uma altura dessa? Era algo extraordinário que atraiu a atenção de Deus, porém com um propósito errado. Então o que Deus faz? Linguagem diferente, confusão. Está aí a receita. Para vivermos em unidade, temos que falar a mesma linguagem. Mas pastor, é difícil, a gente é diferente. Apesar de sermos brasileiros, a gente é diferente. A gente tem uma perspectiva, às vezes, até de reino, visão diferente. Beleza. O problema não são as nossas diferenças. O problema é a diferença de propósito. Pensar diferente, ser diferente, opinar de forma diferente não é problema, ou não deveria ser. Porém, a questão é se eu estou disposto a abrir mão para que o reino de Deus cresça, ao invés que ele diminua. Muitos perdem tempo na televisão, na internet, para ficar falando mal um do outro. A igreja é o único exército que briga entre si, incrível. Por quê? Porque dá like. Like dá o quê? Pode falar? Dinheiro. Então, irmão, você que gosta de ficar ouvindo treta de crente na internet, você só simplesmente está dando dinheiro para alguns. E o reino de Deus, ó, está recuando. Vamos aproveitar o nosso tempo para ver aquilo que edifica e faz o reino de Deus crescer. Amém? Eu quero contribuir com o reino. Você quer contribuir com o reino? Eu quero contribuir com treta, com fofoca, gospel. Que vergonha. Vamos ler mais a Bíblia, buscar mais a Deus. E parar de perder tempo com picuinha, com aquilo que acha que pode, que não pode. Ficar dando like, gostei, isso aí mesmo. Coisa mais medíocre. A igreja precisa se colocar no nível dela, que é filha de Deus, noiva do Cordeiro. Fuxico gospel está amarrado. Eu quero viver debaixo de uma linguagem para que o reino de Deus cresça, irmão. Tudo que nós construímos aqui, tudo que Deus construiu na nossa vida, dessa família chamada Seca de Esperança, foi com muita oração, muito trabalho, muito investimento, debaixo de unidade. E nós precisamos entender que uma grande obra com motivação errada atraiu os olhos de Deus. Por quê? Porque Deus falou: se eles permanecerem assim, nada será impossível. Então imagina quando todos voltarmos para a mesma direção e aplicarmos força naquilo que o Espírito Santo tem falado à igreja. Como serão nossos cultos?
Como será a sua vida? Como serão nossos filhos? Como serão nossos empregos, faculdades? Avivamento, irmão. Avivamento. Somos mais de 40 milhões da nossa nação. E o que a gente vê? Que tipo de influência nós temos como igreja? Por quê? Porque às vezes estamos preocupados em levantar bandeiras e não levantar a bandeira do reino de Deus. Nós somos chamados para levantar a bandeira do Evangelho, não da nossa denominação. Não é a placa que vai subir quando Jesus voltar. Não é o CNPJ que vai subir quando Jesus voltar. Somos nós, a igreja dele. A placa não vai receber veste branca. O CNPJ não vai receber veste branca. Não vai receber coroa de glória. Somos nós que vamos receber essa coroa. Eu e você, meu irmão. Mas para isso nós precisamos atender à voz do Espírito Santo. E trabalhar naquilo que o Senhor tem nos impulsionado. Naquilo que o Senhor tem falado através dos seus servos profetas. Então vamos preparar uma canção. E eu quero pedir que você abra lá em Mateus 21. Tem uma passagem que Deus falou comigo essa semana. Quando Jesus entra em Jerusalém e começa o processo então que dá início à sua crucificação. Jesus entra em Jerusalém. A partir do verso 1, Jesus dá alguma orientação aos seus discípulos para irem buscar um jumentinho. E no versículo 6, vai falar a reação do povo. Diz assim: os dois discípulos, Mateus 21, 6, os dois discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram seus mantos sobre o jumentinho, e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas, Hosana no mais alto céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Nesse momento que Jesus está entrando em Jerusalém, Jesus passou 3 anos, levou 3 anos pregando em toda aquela região. E nós vamos ver os caminhos que Jesus percorreu, distâncias entre cidades que ele fez, algumas com mais de 100 quilômetros de distância. Ou seja, havia pessoas naquela cidade que estavam vendo aquilo, vendo aquele alvoroço, mas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Porém, havia um grupo de pessoas que gritavam, cortavam galhos, jogavam no chão, botavam seus mantos no chão e gritavam cantando Hosana, Hosana, que significa salva-nos, salva-nos, filho de Davi. E elas, ao mencionarem filho de Davi, remete à promessa de que o Messias viria da descendência de Davi. Aquelas pessoas viam em Jesus como o Messias, aquele que andou entre eles, pregou, curou, ressuscitou pessoas, enquanto tinham outros e simplesmente perguntavam: o que está acontecendo? A verdade é, o Filho de Deus estava ali. A verdade é, Jesus está hoje aqui.
Jesus está em diversos lugares e esteve conosco ao longo da sua caminhada até hoje. E para alguns de nós, às vezes, como não estamos atentos, não estamos vivendo a revelação do momento, a gente acha que é simplesmente um barulho, pode ser simplesmente uma pregação, pode ser simplesmente uma correção, um chamado de atenção. Não, nós precisamos entender e simplesmente que Jesus está aqui. Não seria necessário talvez alguém falar, alguém anunciar, porque se estivessem todos dentro do mesmo Espírito em Israel, todos veriam e enxergariam Jesus como o Filho de Deus. O problema é que nem todos estavam com o mesmo coração. No reino de Deus, para vivermos em unidade, precisamos estar com o mesmo coração. Ainda que tenhamos diferenças, ainda que pensemos de forma diferente, porém, quando estamos com o mesmo coração, eu não preciso falar, Kaique, pega esse copo aí que está na sua frente. Não tem copo na frente dele não, tá, querido? Ele não precisa ouvir a voz de ninguém falando, porque a mentalidade dele, o coração dele, já foi transformado por Deus, ele quer ouvir o Espírito. Ele vai lá e pega, ele faz o que tem que fazer. Eu não preciso falar, pai, mãe, olhe para o seu filho. Não, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei da minha responsabilidade. A questão é se nós vamos assumir nossas posições, querido. Andar em unidade nada mais fala de que assumimos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E como pastor desse rebanho, eu chamo você, nosso membro, filho deste ministério. Vamos continuar a caminhar naquilo que o Senhor tem nos falado. Igreja do Jardim Esperança, não pare, não desanime. Vamos permanecer naquilo que nós nos propomos a fazer em unidade. Porque é desse jeito. E nós vamos ver Deus nos fazer crescer ainda mais. Se chegamos até aqui, sabe que existe uma estrada longa, grande, gloriosa e poderosa. Eu sei que há muitos líderes em potencial, há muitos pastores que serão levantados. Que bom que minha esposa acredita junto comigo. Para que a gente viva aquilo que Deus tem preparado para nós, amém? Você pode ficar de pé? Vamos cantar essa canção que eles cantavam, que não seja preciso você ser chacoalhado todo mês, toda semana, mas que você, buscando a Deus, o próprio Deus, te chacoalhe, mexa com você, e você se mova na direção dele em nome de Jesus. E se você se move na direção de Deus, você vai se mover na direção do reino. Você vai cooperar com o corpo para que o corpo cresça. Vamos cantar essa canção em nome de Jesus. Queridos, é uma canção antiga, mas bem fácil de cantarmos. Mas nós vamos levantar as nossas mãos em unidade. Até quando a gente pede aqui, levante suas mãos. E todos nós levantamos as mãos com uma boa atitude. Nós estamos dizendo diante dos céus, diante do mundo espiritual, nós queremos sim, nós queremos adorar ao Senhor. Até a unidade no meio da adoração traz um ambiente propício para a manifestação de Deus. Então vamos cantar juntos. A Jesus, aquelas pessoas recebendo Jesus,
reconhecendo o Messias. E nessa noite há uma oportunidade. Você está aqui de repente com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. E a aplicação de forças está em sentido diferente. Essa noite pode ser uma noite que vai causar uma revolução na sua história, na história da sua família. Pode começar uma grande revolução santa em áreas que vocês não estavam mais conversando, em áreas que não estavam mais se entendendo, se comunicando, não estavam falando mais a mesma linguagem. Talvez o teu coração está distante, seja até mesmo do seu irmão, do seu líder, até mesmo do seu pastor. Mas quando há conversão de coração, coisas extraordinárias acontecem. E acima disso também, o Espírito quer ser um contigo. Jesus orou, Pai, que os discípulos sejam um, assim como eu sou um contigo. Nós precisamos ser um com o Espírito. Nos esforçar para isso. Que o Senhor vos abençoe sobre os guardas. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto, lhes dê a paz. E as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sejam sobre a sua casa e sua família. E que a partir de hoje uma mentalidade mais profunda acerca da unidade seja vivida e experimentada por você, pela sua casa. Aonde você for, aonde você estiver, essa mentalidade de reino seja aplicada através do seu viver, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Ele mais uma vez, o tempo do reino, pelo século.